Bom dia, gente, bom dia! Olá, tribo Conteiro, tudo bem? 11 horas da manhã no Brasil, 16 horas aqui na França. Tô aqui esperando a Virgínia, gente. Vocês não sabem a alegria que é conversar com essa menina que é pura luz, que é puro brilho, que é puro amor. É bom demais, é bom demais. Bom, Conteiro, esse canteiro de gente bacana, de gente do bem, conversas inspiradoras, gente que inspira a gente. Vamos lá. Hoje eu vou conversar com a Virgínia Martins, atriz, psicóloga, transformadora do mundo, aquela que olha para a sociedade com empatia, com vontade de transformar, de fazer mais bonito. Muito feliz, eu estou muito grata. Todos os vídeos dessas lives que têm acontecido aqui no perfil @Conteiro Histórias ficam salvas no IGTV, tá? Então quem não consegue ver na hora não tem problema, porque logo depois que a gente acaba, já fica automaticamente aqui no perfil. Chama os amigos, vamos aumentar essa tribo Conteiro, vamos chamar todo mundo, vamos falar de muitas histórias do coração, de gente que inspira a gente. Virgínia deve estar chegando, amanhã é aniversário dela, então essa data assim é linda, é uma alegria poder estar com ela na véspera do aniversário. Muito bom. Vamos ver quem entrou. Olá, Milena, tudo bem? Olá, minha sogra que entrou também aqui, que coisa boa! Minha sogra é uma quimionauta e conhece a Virgínia desse trabalho lindo que é feito de contação de histórias nos hospitais para crianças em tratamento quimioterápico. Muito bom estar reunindo uma turma tão gostosa aqui. E é isso que me move. Eu quero conectar todo mundo, juntar todos os amigos, fazer conexão de pessoas, conexões humanas, conexão de ideias, para a gente transformar esse mundo. Eu acredito que a gente pode mudar o mundo, aliás, a gente está mudando o mundo. Olá, Alicia, que bom que você está aqui com a gente. Oi, Cris, que bom que você está aqui com a gente. Agora a gente espera a Virgininha, essa pessoa linda, iluminada. Olá, Regina, tudo bem? A única hora que eu consigo falar é essa, porque eu não enxergo nada. Então é um tal de põe óculos, tira óculos, limpa óculos, põe óculos, tira óculos, limpa óculos, eu pareço uma doida. Né, Claudinha? Oi, Ricardo Hermel, meu irmão. Virgínia chegou. Vamos dar a todos aquele assim... Ai, aquele aconchego na Virgínia. Vamos lá. Tô te trazendo, Vi. Olá, Virgínia, seja bem-vinda! Coisa boa demais! Como é bom te ver, Vi! É muito bom te ver também, amiga, muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui agora, nesse momento, com vocês. Muito obrigada, Catinha, pela oportunidade, pelo convite, pela escuta, né? E por esse espaço aqui maravilhoso que você criou, tão lindo. Olha até o que eu coloquei aqui para ficar assim, bem com a carinha. Muito Esse lindo. projeto maravilhoso. Muito lindo, Vi. Obrigada. Obrigada por você estar aqui compartilhando suas ideias sobre vida, sobre o mundo, compartilhando com a gente a sua história. Bom, gente, hoje com a gente aqui no projeto, nessa conversa Conteiro, a conteira é a Virgínia Martins. Ela que conta a história dela e as reflexões que ela anda fazendo e descobrindo sobre a vida. Obrigada, Virgínia. Muita gratidão. Então, Virgínia, o aniversário é seu amanhã, mas quem ganha esse presente é a gente. Que coisa boa demais! Isso, vocês que estão me dando presente. Primeiramente a Catinha que me convidou, né, e criou esse espaço. E olha que sintonia louca, né, amiga? Porque foi muito sincrônico ser hoje, né? A gente sabe como é que foi. A gente sabe, foi muito bom. Pois é, muito, muito doido. E assim, muita gratidão para quem está aqui entrando, se conectando, né? Escolhendo, né, Catinha, tá aqui com a gente nesse momento. Então, agradeço muito o tempo de cada um. E a gente sabe, né, Virgínia, que essa escolha é super difícil, todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo está vivendo um momento já turbulento e poder estar aqui escutando
É uma conversa gostosa, franca, genuína. É muito bom, né? Muito bom, Obrigada. muito bom. Muito obrigada. Então, amiga, como você tem uma riqueza enorme na fala de coisas, vamos começar com a sua história para as pessoas entenderem um pouco a sua trajetória. Da onde vem Virgínia? Da luz. Vamos lá. Vamos lá. Boa, bom começo, né? Bom, meu nome é Virgínia, né? Virgínia de Melo Martins, no meu nome completo. E eu vou fazer amanhã. Posso cortar a parte da idade? Eu tô ficando mais velha. Sei lá, vamos pular essa parte. Beleza, ok. Eu sou de uma cidade chamada Ibicaraí, né? Que é uma cidadezinha que fica ali perto de Itabuna, no interior da Bahia. Tem, tipo, 25 mil habitantes. É uma cidade bem pequenininha. Mas, na verdade, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Né? Porque a minha mãe é paraibana e no momento do meu nascimento foi decidido que eu nascesse lá. Mas eu nunca morei lá na Paraíba, né? Mas toda a minha família, por parte de mãe, é da Paraíba. Inclusive, acredito que alguns devem estar por aqui entrando. Porque é muito bom isso, né? De eu estar aqui agora falando com você e minha família lá da Paraíba, lá da Bahia. Você está em Paris, né? Então, é muito lindo essa possibilidade que a internet nos dá, né? E aí, quando eu era bem pequenininha, eu já criava meu mundo ali, minhas coisas. Então, por exemplo, tem uma parte até do meu empreendedorismo que já estava aparecendo ali, né? Que quando eu era pequena, eu tinha assinatura de gibi. E aí ficava muito gibi ocioso, né? E eu amava alugar filmes. Eu ia na locadora, alugava os filmes. E sempre tinha aquela preocupação de entregar no dia certo, né? Sabe aquela Rebobinar a disciplina? fita. Rebobinar a fita, exatamente. E aí eu olhava para aqueles gibis que eu tinha na minha casa e eu tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou alugar esses gibis. Isso eu lembro que tinha acabado de surgir o Plano Real. Foi em torno de 95 ali. E aí, o que eu fiz? Na frente da minha casa, tem tipo uma varanda, eu expus os gibis. Aí eu pedi pro meu pai um cupomzinho de nota fiscal, carbono, sabe? Eu escrevi o nome da pessoa e custava, sei lá, 15 centavos um turno. Ele ficava com os gibi no período da tarde, me devolvia na noite. E eu ficava ali na frente fazendo os atendimentos. Nisso, surgiu a pipoca ao forno de micro-ondas. Então, o que eu fazia? Eu botava a pipoca, então eu vendia a pipoca e o gibi. Eu já estava pensando em toda a experiência da pessoa que vai estar lendo o gibi comendo a pipoca, né? E isso eu tinha, Catinha, juro, eu tinha uns 8, 9 anos, eu tinha menos de 10 anos quando eu fiz isso. E aí eu também comecei a fazer balé. E aí, quando eu comecei a fazer balé, aí eu me encontrei. Eu me encontrei quando eu estava ali no palco, me expressando. Eu nem era aquela que tinha a melhor técnica, mas eu tinha uma presença, uma vontade de estar ali, assim, sabe? Tipo, sabe aquela coisa, erra, mas erra lindo? Então, eu estava lá dançando e me expressão aqui à força. E aí, ali, eu fui me relacionando de forma mais profunda com a arte, né? Eu cheguei a fazer piano. Quando eu tinha 5 anos, eu fiz piano. Tudo isso em Bicaraí, tá? Então, Aham. eu ia para Itabuna, que é a cidade vizinha maior, fazia minha aulinha de balé e voltava para Ibicaraí. E aí, eu decidi que eu queria dar aula de balé para minhas amiguinhas. Então, o que eu fiz? Eu montei uma academia de balé na varanda lá de casa, pegava os CDs de Mozart, de música clássica, e dava aula de balé para minhas amigas. No final do ano, nós montamos o espetáculo Mágico de Oz. Eu coreografei o espetáculo e tinha meia hora de duração. E aí a gente montou o cenário e tal, cada uma pagava uma mensalidade, tinha toda uma coisa, a gente fez um festival. Então, isso tudo que eu tô contando, eu tinha menos de 12 anos de idade. Isso foi ainda quando eu morava em Bicaraí. Aí, com 12 anos, eu fui morar em Itabuna, na casa de uma família que virou a minha família. Tia Lenise virou a minha mãe, Milene virou minha irmã. Talvez até elas tenham entrado aqui, que eu também convidei Milene tá elas. aqui. Então, Milene, beijo, Mi. Milene me ensinou a passar lápis no olho. Milene, eu era uma menina super do interiorzinho, Itabuna já é mais desenvolvido, então a Milene me inseriu na sociedade, praticamente. E aí, eu morei na casa de Milene, tia Lenise, durante 2 anos, né, dos 12 anos aos 14. E aí eu comecei minha relação com o teatro. Eu fiz a minha primeira peça de teatro no teatro lá de Itabuna e eu era protagonista.
E a gente vestia o personagem, saía pela cidade, anunciando a peça, sabe? Foi uma coisa linda. E aí ali eu descobri a arte. A gente participou de festivais de teatro no interior da Bahia. E foi, assim, uma explosão para mim. Eu falei, bom, eu vou para Salvador. E aí eu fui estudar em Salvador, o segundo grau, que é uma coisa comum também lá no interior da Bahia. Os pais mandam os filhos para a capital, né, para ter um ensino e tal. E aí eu comecei a fazer... Aí eu fui para Salvador. Bom, em Salvador eu fiz televisão, eu fiz um programa na Band. Aí eu era garota propaganda de uma marca de roupa, de lingerie, de shopping. Eu fiz uns trabalhos assim em Salvador. E fiz teatro também. E aí eu era super estudiosa, fui aluna de destaque no terceiro ano de um colégio super puxado. E todo mundo achava que eu ia fazer medicina ou direito. Achava que era um... Olha o Dedeco. Ai, Deco, obrigada. Achava um desperdício eu fazer teatro. Olha para isso, Catinha. Falava que eu tinha que fazer medicina. E aí eu não quis fazer teatro. Mas eu acho que você acabou fazendo outra medicina. Você cura muitas almas. É verdade, faz sentido. E aí eu sempre quis ir para o Rio, assim, era o meu sonho. Eu conheci o Rio de Janeiro a primeira vez em 2000, foi uma viagem que eu fui com Milene, né? Foi Milene e Tchelenise que me levaram para conhecer o Rio. E eu lembro que eu fiquei maravilhada, assim, eu falei, gente, eu quero morar nessa cidade, e esse sonho de ser atriz, né? E naquela época, o meu sonho de ser atriz estava muito associado a ser famosa. Então, eu tinha aquele sonho meio clichê, né? E da menina do interior, que tem a referência que ela tem da arte é aquilo. Então, eu lembro que eu me inscrevia para fazer Chiquititas, Paquitas, tudo isso. Eu mandava foto, mandava material que eu tinha lá do interior da Bahia. E aí meu pai via aquilo em mim, né? E aí teve um momento que eu falei, pai, eu vou ter que ir embora, essa cidade é pequena demais, Salvador já ficou pequeno, eu tenho que me expandir, tenho que ir para o Rio de Janeiro. E aí com 17 anos, eu era menor de idade, fui para o Rio de Janeiro e aí eu comecei a fazer teatro na Cal, que foi onde eu me formei. Mas aí tinha uma desculpinha no meio de fazer direito, só para a família ficar mais tranquila, né? E aí eu fiz 1 ano e meio de direito. Olha aí, Kalina, minha tia querida, ela lembra, tá lá na Paraíba me assistindo. E aí eu fui, fiz direito, mas o meu negócio era o teatro. Quando eu cheguei 1 ano e meio de direito, eu já não aguentava mais, porque começou a entrar muito no direito penal, começou realmente aí mais profundo, e aí eu lembro como hoje, eu fazia direito ali na Cândido Mendes de Ipanema, e eu estava sentada na escada, e eu fui trancar a faculdade. E aí eu liguei pro meu pai chorando, eu falei, meu pai, eu não nasci para isso, eu tenho que trancar essa faculdade, e eu vou fazer só teatro, eu quero fazer, pelo amor de Deus, me dá essa chance. E meu pai me deu, assim, eu tenho muita gratidão pelo meu pai, ele realmente, assim, me deu uma base, me deu uma tranquilidade, né? Eu acho que é um grande privilégio, então eu sou muito grata. E assim, e isso que me possibilitou, né? Enfim, e chegando no entendimento que eu tô hoje. Então, eu me entreguei ao teatro. Catinha, eu fazia muitas peças, 3 peças por ano. A coisa que eu mais vivi na minha vida, se você perguntar assim, Via, ao longo dessa sua trajetória, o que você fez por mais tempo? Teatro, teatro. Eu fiz em torno de 20 peças, né, ao longo do tempo que eu me dediquei. De 2004 até 2014, era só o teatro mesmo, assim. Eu cheguei a fazer psicologia, então eu sou psicóloga também. Em 2009, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer outra faculdade, tenho que ter um plano B, porque é muito difícil e, ao mesmo tempo, Catinha, hoje eu tenho essa reflexão, né? Eu fui para o Rio porque eu queria ser uma atriz famosa, sei lá, fazer novela na Globo. Esse era teu sonho naquele momento? Esse era o meu sonho quando eu era pequena, adolescente, aquela coisa mais assim que a gente, enfim, se apega. Que seduz, né? Que ela acaba seduzindo muito, né? Exatamente. Só que aí, hoje, assim, eu vejo, né, que eu fui para o Rio com essa intenção. Só que o Rio, ele me abriu o mundo. E quando eu me vi, quando eu dei por mim, eu estava em Katmandu, no Nepal, do outro lado do mundo, fazendo teatro para crianças que nunca viram teatro na vida, com uma atriz do Japão, né, de Tóquio, e falando nepalês. Eu fiz um texto em nepalês, em outra língua. Então, assim, sabe? Quando eu fico vendo o quão, às vezes, nessa coisa do sonho,
A gente, eu até, aquele podcast que você viu, né? Sonho Oscilada. Às vezes a gente nutre, né, na nossa cabeça e aí a gente fica muito contaminado pela sociedade. É o que que a sociedade quer, né? Essa coisa de ser famosa, de não sei o quê, e a sociedade, isso. E aí chega um momento que você precisa realmente, assim, se questionar. Mas é isso que faz sentido? E aí tem alguns momentos que a vida ela vai te mostrando, ela vai te dando dicas, te dando pistas, né, de onde seguir. E uma coisa que eu sempre busquei é essa âncora, né, em mim mesma, de estar realmente apropriada dos meus afetos e dos meus desejos, é a partir um pouco da espiritualidade também. Porque tem duas coisas que eu pudesse resumir, né, que permeia todo o meu caminho, é espiritualidade e arte. Bom, mas só para continuar o gancho da história. E aí eu fui morar no Rio, me formei na Cal e larguei direito no meio, fiz psicologia e psicologia eu fiz completo. Fiz psicologia na PUC, então eu conciliava a faculdade com temporadas no teatro. Então, às vezes, eu fazia turnê pelo estado de São Paulo. Aí eu estava lá na faculdade, dava um jeito, fazia as peças, né? E uma peça que eu tenho uma companhia que eu tenho muita gratidão é a Companhia Artesanal de Teatro. Não sei se o Henrique está aqui, mas é uma companhia assim que foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo teatro e foi uma companhia que assim me fez fazer trabalhos maravilhosos. Eu fiz manipulação de boneco, eu fiz trabalho de máscara. A minha expressão quanto artista, ela foi para um corpo assim mais presente, né? O trabalho, a precisão que a máscara traz. Então, para o meu desenvolvimento como atriz e como ser humano, foi muito importante. Eu também fiz peças que eu produzi. Teve um aniversário meu em 2007, que eu falei, pai, me dá 5.000 reais que eu quero fazer uma peça. E aí, Catinha, eu fiz uma peça maravilhosa chamada Casa das Belas Adormecidas, com esse valor, e aí eu fiz a produção, né, a direção de produção, a execução de produção e também o texto, porque o texto era coletivo, inclusive a Karine Telles fazia essa peça, a Fernanda Bond, uma galera até que bombou, assim, galera maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho de ter vivido esse período com ela, né? O Daniel Tendler, que é um roteirista de cinema, enfim, era uma galera bem bacana envolvida, o Zé Luiz era o diretor, e aí eu consegui fazer isso e foi maravilhoso. Então, quando eu me formei em psicologia, e aí eu já estava avançando a idade, né? Você vai chegando ali, caminhando para os 30, e o Rio de Janeiro era o lugar, né? Que eu queria, assim, caramba, como é que eu vou conquistar, né? Minha vida aqui. Eu lembro que quando eu era nova, quando eu fui morar no Rio, e eu subia a serra, eu olhava, assim, para o Rio de Janeiro embaixo e falava assim, caramba, eu sozinha, né? Eu não conhecia ninguém na cidade, vou ter que dar conta de criar uma vida minha aqui dentro, assim, né? Como é que vai ser isso? Então, eu olhava do alto, assim, me via tão pequenininha, indefesa, né? Sozinha, uma menina do interior, tendo que fazer a vida acontecer, né? Na selva de pedras, assim. Então, eu sempre fui muito focada, sabe, Catinha? Eu acho que qualquer coisa que eu me Focada envolvia... e criativa e intuitiva. Sim, 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 sim. E aí, esses processos, né, com a arte, também eu fui entrando numa rede de conexão. Hoje a coisa, assim, uma coisa que eu sou muito grata no Rio, é a minha rede, assim, sabe? Eu formei amigos de verdade. Realmente, assim, eu acho que a parte que eu tenho mais orgulho da minha vida mesmo foram as conexões Eu e as também. relações que eu estabeleci, né? Relações muito nutritivas, que me fizeram ter essa capacidade interna, criativa, essa força de desbravar o Rio de Janeiro. Então, e teve um momento da minha vida, né? Quando eu comecei com essa coisa do Airbnb, de alugar apartamento, porque essa foi a minha virada. Quando Conta eu me para mim um formei... pouquinho disso. Como é que foi esse? Porque você ganha dinheiro com Airbnb e é uma referência dentro do Airbnb, Sim, né? sim, Você sim, sempre é a referência. Como é que foi sim. essa história no Airbnb? Vou contar. Eu estava mais ou menos ali, era o ano de 2014, né? O ano de Olimpíadas.
Ai, gente, o Cecelo falando aqui. Ai, obrigada, Cecelo. É tanta gente falando, depois eu quero responder as pessoas. Eu tava, Catinha, era 2014, tá? Eu trabalhava numa grande corporação de petróleo e gás, né? E trabalhava na área de RH, já que eu estava fazendo psicologia. O teatro, ele não tinha ocupado um lugar de retorno financeiro a ponto de, né, de fazer a minha vida ser possível no Rio de Janeiro sem depender da minha família. E aí chega um momento na sua vida que você quer ter as rédeas completas da sua vida. Isso para mim era muito importante. Então isso virou assim uma prioridade, né? E aí eu estava trabalhando nessa empresa e em 2014, antes das Olimpíadas, ou antes da Copa do Mundo, até foi um amigo meu, o Tom, um super amigo meu, ele me falou do Airbnb. E aí, tem esse site que você coloca apartamento. Nisso, só para vocês entenderem, meu pai tinha me dado um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, que eu morava lá nele. Então, também aí mais uma gratidão pelo meu pai, né, assim, esse privilégio, essa gratidão e fazer por onde merecer, né, e contribuir da melhor forma possível para o mundo, tendo a possibilidade de ter esses privilégios, né? Então, no começo eu alugava para amigos, amigas de amigas, e era uma coisa mais informal. Então eu saía de casa, ia viajar e a pessoa ficava no meu apartamento. Em 2014, eu coloquei ele no Airbnb, né? E aí eu comecei a alugar, assim, mas muito aos pouquinhos, muito modesto. E uma coisa que para mim foi um valor desde o início, ninguém do Airbnb me falou isso, pelo contrário, depois eu virei uma representante, hoje inclusive eu sou líder de comunidade no Rio de Janeiro, então assim, acabou que eu que dissemino essa mensagem, eu descobri algumas coisas, mas foi muito intuitivo, né? Eu fazia Airbnb de maneira muito amorosa. Então, por exemplo, quando eu criei o meu primeiro anúncio, foi da minha casa. Eu queria que aquela pessoa se encantasse pela minha casa, escolhesse a minha casa para ficar, sem saber muito porquê, né? Eu queria tocar no sistema límbico da pessoa, que é o sistema aqui do cérebro que fica aqui assim, mais ou menos, que é o sistema das emoções. Eu aprendi isso na psicologia depois. Então, eu já era uma marqueteira sem saber, né? Mas, enfim, fazia um anúncio de uma maneira... a forma que eu descrevia a minha casa era como se eu estivesse falando da minha casa para um amigo. Então, as fotos eu arrumava numa ordem como se a pessoa estivesse pegando, como se eu estivesse pegando a mão dela e mostrando a minha casa, né? Ai, gente, a Valentina, minha amiga, obrigado. Rafa, Rafa, que bom que você está aqui. E aí é como... Então, isso foi um entendimento que eu tive intuitivamente. E por ser baiana, sempre recebi muita gente. Imagina, uma pessoa com apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, sendo baiana. Mana, você vai receber a família da tia, o primo, Virgínia, minha colega, minha amiga tá indo pro Rio, recebe. Então é normal, assim, essa coisa de receber. O baiano tem isso. E aí eu fazia, Catinha, como se eu estivesse recebendo uma amiga, né? E deixava, sempre deixei coisinhas para desejar boas-vindas, sempre antevir coisas que o hóspede poderia precisar. Então eu deixava a cozinha com tudo para fazer temperinho, pasta de dente, enfim, montava ali um cenário que estava tudo ali na mão. E aí, bom, com isso, né, desse meu jeitinho de me comunicar com os hóspedes, de fisgar aquele olhar, né, porque você está pesquisando um monte de casa no Airbnb, eu queria fisgar aquele olhar, sabe, aquele primeiro olhar, no afeto, no amor. E aí eu uso um pouco, né, da arte, né, que eu tenho, eu vou falar depois de uma peça que eu escrevi, que eu estou em processo, mas eu tenho essa relação com a escrita. Então, para mim, era muito suave, muito espontâneo, né, escrever ali de maneira afetuosa. E um título também. Se você for perceber, no Airbnb, os nomes são muito objetivos. Eu falei, vou criar um nome assim, tipo, uns nomes diferentes. Então, os nomes dos meus anúncios era muito importante. Inclusive, uma vez eu conheci um dos fundadores do Airbnb, o Joey Gebbia. Ele é um dos fundadores e... enfim, um cara, assim, super referência mundial, né? Ele que é o designer que projetou o Airbnb. E aí eu virei para ele e falei uma coisa que foi muito engraçada. Eu falei assim, Joe, tudo em inglês, né? Para mim, um anúncio é como se fosse um personagem de uma peça.
ele é o protagonista de uma peça. Então é assim que eu trato os meus anúncios, as minhas casas e as pessoas que entram nelas, né? Elas vão viver uma história ali e aquele vai ser o cenário. Então, eu coloco no Airbnb dessa forma, né? De encantar dessa E forma. deu muito sucesso. Você viajou para muitos lugares do mundo representando o Airbnb e ele pôde te prover financeiramente durante muito tempo, né? Sim, sim. Essa minha metodologia que eu acabei de falar aqui, ela deu um resultado financeiro muito bom, né? Isso me propiciou tanto ganhar um lugar de representação, um lugar de fala de representação, então falar sobre o Airbnb na mídia, né? Eu já fui para Ana Maria Braga, Globo News, até na Band, enfim, várias coisas que eu já falei na mídia representando o Airbnb. E foi graças a essa conquista, né, de espaço na plataforma. E aí, a partir daí, eu comecei também a administrar outros apartamentos e tal. E aí eu descobri, Catinha, que sem querer, né, nesse empreendedorismo, eu tinha ali um modelo de negócio. Um modelo de negócio abundante, lucrativo e que tinha como valores e premissas as coisas que eu acredito, né? Eu não estava pensando assim no dinheiro. Para mim, cara, o dinheiro estava ali no último, até hoje, assim, sabe? Ele é consequência. Então, toda a experiência, tudo que eu envolvo são os pontos que são importantes para mim. Bom, e aí eu cheguei aí para Paris, né? Que eu vivi o atentado terrorista. Uhum. Era um encontro do Airbnb e também fui para Los Angeles. E aí eu também fiz uma coisa que foi muito legal para mim, que foi representar a comunidade do Brasil nas Olimpíadas. Então eles me escolheram como anfitriã exemplo, um case para representar o país num momento tão marcante que foi as Olimpíadas. Muito legal. E eu corri com a tocha olímpica em Porto Seguro, e foi muito sincrônico ser Porto Seguro, porque é onde o Brasil foi descoberto, minha origem indígena, né? Minha origem mesmo também, né? Toda a minha A base. tua história E na Bahia, né? exatamente. E aí eu me conectei com a tribo Pataxó, que inclusive eu passei esse carnaval com eles lá na tribo indígena. Foi nesse dia que eu revezei a tocha olímpica, 18 de maio de 2016. Bom, e aí isso foi maravilhoso e, bom, descobri que eu sou empreendedora, né? Que eu tenho esse lado e isso me possibilitou continuar no Rio de Janeiro. Só um detalhe, tá? Em 2014 eu estava prestes a voltar para Bahia. Eu já estava até me preparando para voltar, tipo, cara, não deu, putz, não consigo me sustentar, não sei o quê, vou voltar para Bahia. E aí eu comecei a me preparar tudo para voltar. Então, na verdade, o Airbnb, ele foi tão marcante na minha vida que ele permitiu que eu continuasse morando no Rio e ele permitiu que eu tivesse tempo para fazer os projetos sociais os quais eu fui me envolvendo ao longo desses anos. Que são Então, vários. são vários. Sem querer querendo, né? Assim, o Airbnb, ele realmente mudou a minha vida. E eu tenho que agradecer também, Catinha, eu tive 16 amigos e amigas, né? Que eu contei com eles. Inclusive, lembra que você também oferecia a sua casa, falava, Bi, quando precisar, dorme aqui. Então, gente, no início, né, eu não confiava nesse dinheiro. Gente, como é que eu vou fazer esse dinheiro vir? Porque é um mistério mesmo. É um mistério no sentido assim, é incerto. A cada mês você sabe o mês seguinte. Então, você tem que ter uma confiança e ter um domínio ali das ferramentas para você confiar naquele dinheiro. Então, eu não tinha como alugar um apartamento para mim. Eu não sabia como era que aquilo ia dar. E, ao mesmo tempo, meus pais não sabiam que eu fazia B&B. Foi tudo escondido no início. Meu pai só aceitou depois que eu apareci na Ana Maria Braga. E ele entendeu o que eu estava fazendo. E aí, eu tive 16 amigos que eu contei ao longo desse tempo. Então, eu dormia... eu estava lá na minha casa, chegava uma solicitação. Eu ia para casa de um amigo, dormia lá e já andava com o travesseiro no meu carro, com a malinha. Eu lembro. Lembra disso? Aí me virava, dormia e depois voltava. Quando o hóspede ia embora, eu voltava para o apartamento. Então, no início foi assim um mistério, né? Aí, em 2016, eu comecei a morar na Barra. Eu dividi apartamento com a Dai Mesquita, uma queridona. A gente morou 4 anos juntas, assim. E, enfim, construímos um lar ali naquela casa. E aí, bacana, construir uma base. E aí, a partir disso, eu fui descobrindo também outras coisas.
E aí entra um pouco. Eu vou agora entrar um pouquinho nos projetos sociais, depois eu vou entrar no pão de queijo, que também é um momento mais atualizado. Ah! Oh! E depois a gente fala Oi, Cluten, que bom que você está aqui. Vini, obrigada, que bom que você está aqui também. É amanhã meu aniversário, mas eu já aceito esses parabéns. Bom, vamos lá, Catinha. Aí, bom, eu comecei a me envolver em projetos sociais. Eu já dei aula, quando eu era bem novinha, quando eu tinha 19, 20 anos, eu dei aula de teatro no Pavão Pavãozinho, por 2 anos. Eu parei de dar aula lá porque... Ai, o Pedro, beijo pra você também, amor. Eu parei de dar aula lá porque eu ia começar a fazer psicologia na PUC e a aula era de tarde. Então, parei de dar aula de teatro no Pavão Pavãozinho. Beleza. Quando foi em 2014, o Creu Kelab, que é uma outra figura muito importante na minha história, Creuzito, me convidou para dar aula de teatro com ele num projeto em Ipanema, com as crianças do Pavão Pavãozinho. Desse projeto, orgulho de Praia de Caraí. O Igor é uma pessoa lá da minha cidade de Caraí, a Mabel também, Mileninha, minha afilhada. Nesse processo, Catinha, eu comecei a dar aula de teatro de novo para as crianças do Pavão Pavãozinho. E existia um festival na Polônia chamado Brave Kids. Que festival é esse? É um encontro de projetos sociais do mundo. Então, a gente dava aula de teatro para as crianças, montou ali um espetáculo para as crianças e levou 6 crianças para a Polônia para representar o Brasil no encontro de projetos sociais do mundo. Então, ali eu me conectei com mais de 25 países. Ali eu me conectei com a história do leste europeu. Eu dei aula de teatro para as crianças do leste europeu. As nossas crianças receberam aula de teatro dos poloneses, né? Ai, saudade de você também, Monique. Incrível essa experiência, né, Virgínia? Foi incrível. E aí, foi um mês. Eu morei numa casa de uma família polonesa, né? E eu presenciei 6 crianças que nunca, assim, teria a possibilidade, né, de realizar aquilo. E eu era como se fosse a mãe deles. Então, eu era a tradutora, a mãe. Eu lembro que teve até uma situação da chegada da primeira menstruação de uma das crianças, né? E eu estava ali cuidando dela. Então, foi, assim, um processo lindo. E me conectou com o Brave Kids, né, com os diretores do festival. Até hoje eu sou amiga do Braal, que é o diretor idealizador, e a Lea, que é uma ativista mundial, que tem um orfanato no Nepal. E a Lea, assim, é um ser humano incrível, e a gente se conectou de uma maneira muito especial, assim, muito mesmo. Tanto que ainda guardo um desejo de realizar algum projeto dela no Brasil, que ela já expôs o desejo disso e fica aí para o universo um dia. E aí, fomos em 2015, fomos em 2016. Paralelo a isso, em 2014, houve um ponto muito marcante na minha vida. E aí entra você, Catinha, nessa história. Eu conheci a Gigi em 2014, né? Gisela Werneck. Igual a Kátia Werneck. E aí eu me conectei, eu não conhecia ela antes. Eu lembro que foi 1º de junho, eu sou boa de data, era 1º de junho de 2014. Era um domingo, eu estava em casa, eu tinha acabado de imprimir as fotos de um tempo que eu morei na Europa e arrumando o meu álbum de fotos. Então, imagina a cena, eu de hobby, em Ipanema, com a vista para o Cristo, arrumando minhas fotos. O que eu tinha que sair de casa? Me conta. Aí vem uma amiga minha, a Dressa, maravilhosa. Tá aí, a Dressa passou por aqui. Ai, Dressa, você faz parte, amiga, dessa história. A coisa linda. Ai, Ayrton, feliz ano novo, obrigada, meu amor. Aí chega a Dressa e fala assim, Vi, tem uma mulher no hospital, vamos lá fazer, ela tá conhecendo o budismo. Também eu sou budista, né? E vamos lá com ela fazer uma meditação e tal. E aí eu conheci a Gigi em 1º de junho. Eu deixei essa zona de conforto da minha casinha, do jeitinho assim, assim, assado, e fui pro hospital. E aí, Catinha, aconteceu uma coisa muito mágica de outras vidas, porque foi assim, ó, pum. De repente, os últimos meio ano da vida da Gigi,
eu fui a pessoa que fiquei mais presente com ela. E eu trabalhava de manhã, que eu trabalhava numa consultoria de RH, fazia processo seletivo, eu prestava serviço para várias grandes empresas, então eu viajava o Brasil fazendo processos seletivos e tinha meu dia, que era todo domingo com a Gigi, e eventualmente, nos períodos mais críticos, era quarta, sexta e domingo. Né, dormindo mal, acordando e indo trabalhar. E foi, assim, um aprendizado, uma vida tão grande. Minha família conheceu a Gigi, né? E os quimionautas, eu vendo ali nascendo, ele escrevendo, lançou o livro, ilustrou tudo. E aí, eu, assim, até hoje, né? Uma grande quimionauta. Super, assim, os quimionautas ganhou uma importância gigante agora na quarentena. Tá sendo um lugar que eu tô colocando muita energia. A gente quer buscar fazer de formas diferentes. A gente quer trazer mais união pro grupo, mais força. Então, assim, eu tô muito entregue aos quimionautas, principalmente nesse momento. Mas desde 2015, eu era a quimionauta mais ativa. Quando eu tava com essa renda do Airbnb, tendo essa flexibilidade de tempo, eu era uma super quimionauta. Assim, tava sempre fazendo. E aí, quando teve esse projeto do Nepal, né? Que eu fui com a Rotaka, que é o Rota Vi. Ai, o Cecelo, saudade. O Henry. Ai, Henry, que bom que você entrou, que você tá aqui, meu lindo. Bem lindo, que lindo. Quando começou, né, esse projeto, eu também teve um momento que eu reformei meu apartamento e também um momento em que eu fui uma atriz que performou um texto escrito por você mesma. E aí, eu vou entrar nesses dois projetos agora, no Brecha e no Nepal, só para contextualizar também vamos dizer assim, essa geração de valor que o Airbnb me deu. Porque além do financeiro, me possibilitou me autocriar, né? Até criar uma ficção, uma história, uma peça, a partir dessa qualidade de tempo de vida, e realmente é muita gratidão. Bom, em 2013 eu comecei a fazer parte de um grupo chamado Brecha. Patrick Sampaio, não sei se ele está aqui, mas o Brecha, assim, me abriu, foi uma brechinha que abriu uma porteira inteira. Porque ali eu me redescobri como artista. E aí eu descobri essa capacidade, né, de que a gente fica muito limitado achando que teatro é isso, teatro é aquilo. Aquilo ali me deu mais um boom. Né? Esses projetos sociais já me davam mais um boom, porque envolvia teatro, educação e vulnerabilidade. Então, com Brecht, a gente fez uma peça, né? uma performance, e eu escrevi um texto e eu performei um texto que eu escrevi. Bom, esse texto, isso foi em 2016. Esse texto, ao longo desse tempo, Catinha, eu fui aprimorando, fui desenvolvendo, e ele virou uma peça que eu devo estrear esse ano ou próximo, né? Como a gente está em quarentena, não sei como é que ficar o centro. Exatamente, mas essa personagem se chama Miss Eloquência. Então, com a Miss Eloquência, eu descobri mais possibilidades como artista, inclusive flertando com a performance, e a Marina Abramovic e a Yoko Ono se tornaram a minha referência de artista. E aí eu fiz uma cena que eu cortei o cabelo em cena, aí meu aniversário eu fiz uma performance, no Natal eu fiz uma performance, e aí você descobre como artista que a arte ela é muito maior, né? E sempre a mensagem que eu passava para as crianças, eu fiz um projeto em Bicaraí, na minha cidade também, que envolvia arte e educação, e tem a ver com um artista como criador da sua vida e da sua própria história, né? A arte como uma existência mesmo. Não o artista distanciado, famoso, na televisão, mas o artista integrado dentro de você, onde todos temos essa capacidade e a gente só precisa talvez de um treinamento para fazer essas forças desabrocharem. E o treinamento são exercícios simples de teatro. E aí, a partir disso, eu fiz esse projeto também em Bicaraí e na Jordânia. Ano passado, eu fui para a Jordânia e fiz um trabalho com as refugiadas do Iraque. Né? E aí foi bem lindo, assim, bem maravilhoso. Bom, então, o Brecha me trouxe esse espaço de autocriação, autoconfiança. Em breve, eu vou estar aí anunciando a Miss Eloquência, vou botar essa minha cria no mundo, né? E vai voltar aqui para convidar a gente? Com certeza! E esses projetos que me levaram para esses lugares
em escala mundial, né? Nepal, Jordânia, Polônia. E o Nepal, eu morei no orfanato durante um mês e fiz peças em escolas para crianças que nunca viram teatro na vida, né? A gente impactou um número muito grande de crianças. A gente fazia, às vezes, 3 vezes por dia a peça. E foi assim, se perguntar, Katinha, eu não conheci quase nada do Nepal. Conheci as escolas do Nepal, que era trabalho duro. O japonês é workaholic. Então, eu e a Rotaka, assim, ó, e foi maravilhoso. Bom, E aí, em 2017, eu estava nesse momento em que encontrei esse equilíbrio com o Airbnb, já entendia que eu conseguia gerar uma qualidade de tempo para mim, mas eu senti uma necessidade de me desenvolver, de pegar esse lado empreendedor e desenvolver mais isso. Assim. Eu falo, caramba, tem muita força aí, eu vou investir nisso. E aí fiquei me perguntando para onde eu vou, o que eu vou fazer, e me conectei com a alimentação. Meus pais são empreendedores do ramo de alimentos na Bahia. Então, o alimento, ele sempre fez parte da minha vida. Minha família tem supermercado, distribuidora de alimentos. Então, desde pequenininha, isso estava ali envolvendo a minha realidade. Mas eu nunca tinha pensado que isso poderia ser uma forma criativa, né? E aí eu descobri os pequenos produtores, junta local, todo esse conceito de sustentabilidade e o orgânico. E eu já não como carne há 5 anos, então eu já tinha ali uma tendência a olhar para a minha alimentação de maneira mais holística, mais consciente, mais integrada. Então, eu descobri, né? Fiquei um mês na Bahia, em Itacaré. Meu pai tem um supermercado lá e fiquei trabalhando no supermercado para ver se o ramo de alimentos era meu propósito. E eu me encantei, sabe? Me encantei pelo varejo. E aí, de repente, né? Eu prestei um serviço para o Airbnb, eu startei um produto novo chamado Experiences. E o diretor da América Latina, que era o qual eu reportava, que eu tenho uma gratidão imensa, ele me indicou para trabalhar no Pão de Queijo Nu, né? Uma startup. Que é o melhor pão de queijo do mundo! O melhor pão de queijo do mundo. E aí eu comecei, e aí eu conversei com a Rafa, que foi a minha chefe durante muito tempo. Eu vou até contar, situar como é que tá a vida, né? Pandemia. E aí a Rafa foi assim maravilhosa, enfim, aprendi muito com ela. Enfim, comecei a trabalhar no Pão de Queijo Nu, comecei tirando pedido mesmo, fazendo bem o basiquinho e fui evoluindo. Daqui a pouco eu estava no trade marketing, trabalhando com a expansão de mercado e fui realmente me sentindo assim uma businesswoman, sabe? Poderosa, tipo, Mas você super busy. Você é. E a vida tava assim, mas sempre, Catinha, encontrando tempo para esse respiro, né? Para esse olhar, para o silêncio. Então, sempre que eu tô, enfim, muito ocupado ou não, enfim, não importa o estado de como externamente que minha vida tenha, eu busco silenciar justamente para esse questionamento de será que eu tô vivendo a vida que eu sonhei? Sabe? Você tem que parar para fazer uma reflexão e um update. Então, eventualmente, eu faço retiros de silêncio. No meio da quarentena agora, eu fiz um retiro de 3 dias. Ai, a Nina, maravilhosa! Um beijo, Nina! Nina é minha parceira na Miss Eloquência. Maravilhosa. E aí, Catinha, eu fiz 3 dias de silêncio, né? Então eu fiquei 3 dias em silêncio absoluto, assim, coloquei meu celular em modo avião. Eu já tenho uma forma de me relacionar com o celular, com o WhatsApp, uma maneira muito minha. Eu escolhi assim, eu vou responder às pessoas quando eu tiver presença. Né? Na quarentena, a gente está tendo que dar conta de muita coisa. Então, se você fica toda hora no WhatsApp respondendo, como é que eu faço? Eu vou arquivando as conversas e quando eu estiver calma, eu respondo. Às vezes eu demoro uma semana, um mês, tudo bem, mas quando eu parar ali, eu vou ter uma qualidade de presença. E aí eu boto o celular eventualmente em modo avião. Eu já brinco disso, modo avião. E aí, eu botei meu celular em modo avião. E fiquei 3 dias sem postar nada no Instagram, sem ver o WhatsApp. E fiquei me questionando, porque foi quando começou a vir a mudança, que é a mudança que eu tô vivendo agora. Porque até então, pensa assim, foi um rolê para organizar a vida, né? Para conseguir fazer trabalho social, para conseguir o Airbnb, equilibrar, né? E aí eu me encontro trabalhando numa empresa que eu amo, assim, com a sustentabilidade, com
sustentabilidade na prática, uma cadeia produtiva justa, pequenos produtores. Então, eu ia nos supermercados, tinha que falar com o gestor de área, né, para explicar o nosso pão de queijo, que tinha que estar ali na gôndola, assim, assim, assado. Cara, eu, assim, olhava no olho dele e a gente explicava o porquê daquilo, né? O que está por trás daquilo, né? Um pequeno produtor lá no interior de Minas comprar o material escolar da sua filha porque a gente está comprando queijo na mão dele. Então, eu costumo até dizer que consumir é o nosso ato político mais poderoso, porque a gente faz todos os dias, né? Aonde você está colocando dinheiro, por exemplo, empresas que monopolizam todo o processo, você está fomentando a desigualdade social, porque aquela família, e às vezes até um grupo estrangeiro que comprou, né, um fundo que comprou aquela empresa, é que está pegando os lucros daquilo. E aí, quando você está ali numa cadeia de pequenos produtores, você está fomentando uma comunidade, você está fazendo uma economia girar, né? Então, é muito importante isso, da diversidade econômica e financeira, né? Fazer com que essa distribuição seja mais justa. Então, assim, quando eu falava, sabe assim, imagina, você virar para um gestor de área, comendo um pãozinho de queijo, tomando café e conversando isso. As empresas não fazem isso, né? Ninguém quer. Então, a gente tinha essa forma de fazer as coisas. E aí eu tava, assim, super feliz, né? E eu morava na Barra com a Dai e em janeiro desse ano eu me mudei pro Leblon. Então, a minha vida, tipo assim, eu morava no Leblon, apartamento ali em Ipanema, onde eu cuidava do Airbnb e trabalhando na Nu. E aí a coisa deu uma virada. E a coisa que, assim, eu fiz um primeiro post, eu vou ler a legenda desse post, porque foi quando tudo começou, né? Eu tenho muita gratidão, Catinha, por nutrir esse mundo interior, né? Eu acho que, para mim, a maior riqueza que a gente pode ter é nutrir esse mundo interior. Ai, Pedro, que bom que você tá amando. Eu também. Então, a coisa mais rica que a gente pode ter, porque ninguém vai nos tirar. Ninguém. É um mundo interior forte. É uma vida criativa, né? Amparado em práticas simples, né? A gente é muito levado ao consumismo. Os nossos sonhos, né? Às vezes as ciladas estão muito enraizadas nesse lugar do ter para ser, para mostrar. E cada vez mais eu tenho me conectado com essa simplicidade. E é um exercício contínuo, porque se você bobear, se você se distrair... Tem muita coisa te chamando para essa cilada, né? O mundo tem muita coisa te chamando, muito estímulo. Então, você tem que ativar um estado de presença. E aí tem uma coisa que são as tecnologias sociais e as tecnologias ancestrais, né? Eu estou muito conectada com a fala, né? Os ensinamentos indígenas e muito amparada pelo meu grupo de mulheres, né? Eu faço parte de um grupo onde a gente é encabeçado pela Natália Lima Verde, não sei se ela está aqui, mas ela é um ser humano, assim, ela criou esse grupo Concha e a gente participou ano passado da Magia da Autocriação, que é um grupo onde mulheres se reúnem em roda. Eu não tinha noção do poder de mulheres numa roda. É muito poderoso, é muito poderoso. Isso me trouxe, assim, foi ao longo do ano passado, eu comecei a participar no ano passado e foi, assim, um lugar que me trouxe de criar a minha própria vida com mais consciência, né? Que cenários eu quero habitar, quais os personagens dessa história, né? Com quem que eu vou ter essas relações nutritivas para que eu possa estar fomentando esse meu lado mais criativo, esse lado mais que me traduza sem me contaminar por essas vozes, né? Do consumo. E aí você cria realmente instrumentos para se autossustentar, né, para sustentar no nível mais profundo. E quando a quarentena começou, eu fiz um post que eu falei assim, eu tinha uma foto, né, eu botei assim, a de macacão e blusa colorida sou eu. Mulheres em círculo, improvisando uma dança, sentindo o corpo pulsar, sem medo de ser ridícula. E o movimento saindo de dentro. Descobri a força da roda das mulheres. E o dia dessa foto era Páscoa do ano passado. Estávamos no alto da montanha, sem internet e apenas mulheres. Nesse e todos os outros encontros que tivemos, exercitamos a magia da autocriação.
a arte de sairmos do automatismo e construir de forma genuína a nossa vida, alinhada com o que demanda o nosso coração. Criávamos muito espaço para o silêncio, escuta, autocuidado, amparado por amor e reciprocidade. Hoje, mais do que nunca, essas ferramentas, essas tecnologias sociais são as mais importantes. O sobre lidar com si. Esse está sendo o maior desafio de todos. Estamos no mesmo barco. O mundo material desaba. As lógicas, os números, estimativas e argumentos bem racionais, fincados e super comprometidos à lógica, já não servem mais ao mundo do inexplicável. No mundo que para por um vírus bem pequenininho, mas que ameaça a grande lógica de tudo como estava. Desmorona, cai por terra. E agora? Eu me sinto particularmente muito instrumentalizada para criar minha rotina amparada por autocuidado, meditação, arte, lúdico, estudo e amor. Agradeço cada segundo de todos esses anos que me dedico a olhar para o invisível, para minha ancestralidade e ouvir as mensagens dos meus sonhos, amparar com toda a presença minha intuição. Esse bem, ninguém, nem nada nos tira. E quando eu falo a conexão... Maravilhoso, Virgínia! Maravilhoso! Quando eu falo a conexão com o sonho, Catinha, eu estou falando de uma pessoa que há 3 anos, todos os dias acorda e a primeira coisa que faz é anotar o que sonhou, né? Então, eu crio uma relação com esse meu estado de ancestralidade, com esse lugar de intuição. É como se eu estivesse dando espaço e voz para isso. É como se eu falo assim, intuição, sonho, vocês têm lugar na minha vida, vocês têm importância. Se a gente for estudar, né, até a Bíblia mesmo, os sonhos bíblicos, os antigos imperadores chineses, eles consultavam os sonhos antes de tomar uma grande decisão. E a gente está o nosso inconsciente, né? Com certeza. E a gente está prejudicando, né? Perdendo um pouco essa capacidade de sonhar, atravessado por tanta informação, é muita coisa. Então, esse minimalismo, esse essencialismo, esse comprometimento realmente com dar conta de existir no mundo, eu tô me dando conta que só isso já é coisa pra caramba. E eu falava, meu Deus, eu tava fazendo isso, eu tava trabalhando, eu tava a mil, eu tava fazendo zilhões de coisas. E, de repente, a coisa que mais me ampara eram umas coisas mais simples que eu tava fazendo, né? Porque mesmo quando eu tava trabalhando, workaholic, busy woman, eu criava esses espaços de me conectar com isso. Tem um lugar também na Bahia muito especial que eu já vi aqui, que é a Aninha. Oh, a Selma faz isso, que legal. Via! Notícia ruim agora. A gente tem 10 minutos, né? Não, porque eu entrei antes. A gente tem 6 minutos. Caramba, 6 minutos. Vamos lá. Deixa eu só falar, então, só desse lugar na Bahia, que se chama Piracanga. É uma ecovila onde eu aprendi muito sobre existir de uma forma mais sustentável. Então, eu aprendi a importância do meu lixo, a importância de reciclar meu lixo, né? De lavar o lixo, deixar o lixo muito organizado, que é minha responsabilidade. Sabe aquela coisa de você ser capaz de limpar suas próprias merdas? Então, Sim. assim, você tem que ser capaz de limpar o seu lixo, de olhar para ele como sua responsabilidade. A minha relação com o dinheiro, com o consumo. Então, tudo isso contribuiu e contribui para essa nutrição interna que me faz esse transbordar. E esse amor, né, que eu coloco para fora através desses projetos que são muito nutritivos para mim. Assim, eles realmente me enchem de muita enfim, tá me dando muita força para superar esse momento. Porque o que está acontecendo? Esse mundo, né, que foi um rolê construir, né, de construir essa vida, morando ali, tudo bonitinho, também está desmoronando na minha vida. Né? Essas mudanças, eu não estou mais trabalhando na Nu, houveram muitas mudanças na minha vida. O Airbnb, eu sou muito grata porque eu estou com um hóspede que está passando a quarentena lá, mas já é
um preço muito menor. Então, eu estou vivendo essa crise, né? Eu estou num momento muito fragilizado e vulnerável no sentido de essa suspensão, né? Estamos todos num estado de suspensão que não sabemos para onde vai, né? E aí saber lidar com essa incerteza, saber ter manejo com essa incerteza. E assim, Catinha, o meu comprometimento hoje é com a leveza, com a suavidade, sabe? Eu não tô me cobrando super produtividade. Isso. Eu estou lidando com as mudanças que estão vindo, né? E vivendo esse estado de suspensão do tempo. O tempo parou, suspendeu, tá tudo em câmera lenta, a gente está olhando para dentro, a gente está tendo a chance dessa introspecção. É muito valioso esse tempo, né? De estar com a família, de estar na casa, cuidando da casa, porque a gente vive muito na ilusão que a gente está separado desse todo. E a gente é tão integrado e a gente é tão... como é que eu posso falar? É tão causa e efeito dele que a gente não está separado do todo. Teve que um vírus para a gente entender que estamos que somos um só, que somos um só. E para ir finalizando, quanto tempo a gente tem? 3 minutos. Tá, então eu vou fazer o seguinte, que eu queria finalizar com isso. Esse cidadão aqui maravilhoso, o Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele tem feito muitas lives e eu vou ler 2 trechos desse livro que assim, sintetizam tudo que a gente está falando aqui, tá? Vamos lá. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sobre sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. E o que é essa uma história? É essa singularidade, essa capacidade de sermos nós mesmos de forma mais profunda. E aí eu vou complementar com mais um trecho que ilustra bem isso, que é o seguinte. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Então, se estamos agora vivendo essa queda coletiva, que a gente caia, mana, linda, com poesia e com paraquedas coloridos. É isso. A gente fecha essa conversa agora com a alma cheia, com o coração iluminado e te desejando, Virgínia, um lindo ano novo que começa amanhã. Muita gratidão. Ai, Catinha, muita gratidão. Amo você, menina. Amo você. Estamos salvando aqui essa conversa. Beijo, minha embaixadora. Beijo. Beijo. Linda.